Ora, muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Hoje vou fazer aqui um vídeo muito curto, mas que não é completamente inútil. Primeiro, bonezinho, é claro que é tudo feito na China, mas da célebre com o emblema da Cavalaria 7 dos Estados Unidos da América. Os senhores do meu tempo viram filmes de cowboys todos, não é? E nos filmes de cowboys a coisa embarulhava-se às tantas, não é? Os índios atacavam os colonos, os índios atacavam, enfim, à bruta, coitados, estavam na terra deles, mas enfim. E então havia sempre uma voz às tantas assim: Call the cavalry, chamem a cavalaria. E depois vinha sempre a Cavalaria 7 como cornetim que tocava é sempre a mesma coisa. E lá vinha aquilo pela ladeira abaixo e dava um enxerto de porrada em toda a gente. Cavalaria 7 está aqui o bonezinho só para recordar esse velho hábito da história norte-americana. Bom, ainda faltam duas alegrias complementares. Primeira alegria, a taça com um derby. Eu costumo, enfim, a taça é sempre uma taça, mas se a coisa não for para o Sporting, que se lixa a taça. E os votos dos imigrantes que vão finalmente consagrar o Chega, já ninguém discute isto, é curioso, como o segundo maior partido e o líder da oposição. E é bom que não se esqueça que são o líder da oposição, não é a bengala do governo. Bem, agora vamos à futurologia, prospectiva. Se o PSD reagisse de uma forma inteligente, eu não estou a dizer que não é inteligente, estou a dizer que não sabe reagir de uma forma inteligente, gosta de reagir de uma forma emocional, acabava com o não é não. O que é óbvio, não é fácil, não é? Mas há uma fórmula. Eu até ajudo o PSD. Pode dizer o seguinte: não é não significa não queremos o Chega no governo. No governo. Isto era se eu fosse PSD. Mas queremos. Não. Queremos o Chega como parceiro para aprovar leis e a revisão constitucional e tudo. Não. Não é não significa não é não no governo. É claro que não significa nada, mas em política este tipo de contorcionismo passa perfeitamente. Não para os outros políticos, já perceberam que é obviamente uma troca, mas para o povo em geral que anda distraído com o derby e com o verão que vem aí e com os incêndios. Cá está um tema interessante que o Chega vai ter que analisar. É que os incêndios vai ser mais deitar dinheiro sobre os incêndios e não vai resolver nada. Enquanto chove, não há incêndios. Acaba maio e acaba a chuva e de repente começa a ficar tudo igual ao tempo do Pedrógão. Pronto. Não estou a dizer nada, estou só a dizer que analisem bem depois a situação. Ora, o PSD não vai, e o CDS não vão reagir de forma inteligente. Porquê? Porque tem um ódio feminino esquisito, aqueles ódios que não perdoam ao Chega e, portanto, vão reagir da pior maneira, o que é ótimo para o Chega. O que é ótimo para o Chega. Eu, se fosse ao Chega, punha umas velinhas para que isto acontecesse. Na revisão constitucional aí vai haver acordos, porque é óbvio, a proposta é apresentada por um, é discutida na Comissão, depois volta ao plenário e vamos diminuir os deputados. O PSD está de acordo, o Chega também está de acordo, é óbvio que vão diminuir. E há alguém depois mais que se cole. O mandato único de 7 anos para o Presidente em vez de 4. Eu acho bem, porque isto não há memória de um Presidente não ganhar, se quiser, o segundo mandato. Portanto, estamos a retirar um ano, não é, ao mandato do Presidente. Não é mau. É mais republicano, o que significa que é pior para a República e, portanto, para mim é melhor. Portanto, acho muito bem. Mandato único de 7 anos. O resto era uma espécie de monarquia refrescada, está a ver? Com um apoio a meio. Não, assim não é preciso. Ótimo, vamos embora. Agora, é preciso ter cuidado.
vai haver, agora posso dizer isto porque não há ainda ninguém que tenha dito que vai fazer, mas vai haver uns filhos da puta, ouçam bem o que eu vos estou a dizer, filhos da puta, que vão querer fazer de bengala ao Fórum Económico Mundial e esta canalha toda, não é verdade? Internacionalista e globalista que vão querer a identidade digital concentrada, isto é, um único documento digital que tenha tudo. Número de contribuinte, a conta bancária, o raio que o parta. É preciso que a Constituição mantenha a inconstitucionalidade de ir por aí, a herança do Dr. Almeida Santos. Não se pode aceitar. Portanto, eu já estou a dizer que vou chamar filhos da puta a todos os gajos que fizerem isso. Por enquanto não é ninguém, mas sem desprimor para as ditas putas, que não têm culpa nenhuma de ter filhos destes. Bom, reformas a trocar e a negociar e a entalar a AD. Em primeiro lugar, a antiga lei a que se referiu o Dr. Passos Coelho sobre a imigração e que era o consenso entre a AD e o PS. Aquilo que o Dr. Costa deitou fora na altura da geringonça é pôr a lei, pura e simplesmente ir buscar a lei antiga do Dr. Passos Coelho, aprovada pelo Passos Coelho e pelo PS, antes do Costa, e voltar a pôr a lei em vigor. Chapa 3. Insistir, sobretudo, na exigência da língua portuguesa. Então, um gajo é nacional de Portugal e não fala português, que é um país que tem uma língua única. Não estou a perceber. O que é isto? É uma bandalheira completa, não é aceitável. Mas não sei o que é, paciência, é assim que é. Não haver, obviamente, a aquisição da nacionalidade por tempo é inaceitável, não é? Quer dizer, eu estou cá há 5 anos e tenho direito. Não, não. Isso tudo tem que ir à vida, mas enfim, os senhores é que sabem. O fim da subsidiodependência é uma bandeira que deve ser esgrimida, continuada a ser esgrimida pelo Chega, embora não se vá longe, porque esta gente vive da subsidiodependência. Os partidos, não é? Não estou a dizer, estou a falar dos partidos, a esquerda toda vive da subsidiodependência e o PSD acabará por viver da subsidiodependência. A regulação da imigração, estas causas todas, eu nem sequer perco tempo com isso, mas há uma que não é possível ficar de fora, que é a regulamentação das no-go zones. Não pode haver zonas aonde, como há na Suécia, como há em Inglaterra, como há por todo lado, zonas com a Sharia a funcionar ou com tribunais de outros países a funcionar cá dentro. Isso tem que ser inconstitucionalizado, pelo menos ilegalizado. E não é. A polícia sabe, as polícias sabem muito bem que há aqui tribunais de países do Oriente que estão a exercer em Portugal de uma forma absurda para pressionar os seus residentes e que há tribunais da Sharia e isso é perfeitamente inaceitável. Esses tribunais têm que ser desmantelados pura e simplesmente. Assim como devem ser desmantelados quaisquer fórmulas de ensino religioso, atenção, que apele à violência, que apele à supremacia, que apele à intolerância. E isto é fácil de vender porque o PSD não pode ir contra isto, o CDS não pode ir contra isto, não é verdade? E os senhores perguntem às polícias onde é que elas são, que não há nenhuma polícia que não saiba onde é que as madraças do islamismo radical se situam em Portugal. Olha, uma delas é num distrito onde ganhou o Chega. A lei dos ocupas. A lei dos ocupas tem que ser copiada da lei italiana, não é? Quais são os pontos fundamentais? Uma penalização criminal da ocupação ilícita, violenta de um determinado edifício, seja lá o qual for, com uma pena pesada. Em Itália são só 8 anos, não acho mal.
e, sobretudo, o despejo ser imediato, ser feito por via administrativa e policial, e não com recurso a tribunais, ser feita por via administrativa e policial. A ideologia do género fora das escolas, é preciso promover isto. Isto é que é uma violência com partidos que têm agora um deputado e não sei o quê, acabar com esta trampa de uma vez por todas e se não acabar, martelar a AD dia após dia, sobretudo arranjar mães de família e pais de família que se associem a isto para criar um coro de fundo de martelação contra esta situação. E quanto à economia, eu aconselhava a que fossem ver os programas da IEL na parte da economia, do Trump na parte da economia e do Milley, sobretudo do Milley, na parte da economia. A níveis de salários, há aqui uma novidade que eu acho que tem que ser introduzida, que é esta ideia da escala que existe em Portugal. Não é? Quando eu dou mais ao de baixo, tem que aumentar tudo, porque senão o leque salarial desaparece. É bom para países ricos em épocas de grande afluência financeira. Não é o nosso caso. E, portanto, os senhores da direita, não se apoquentem em aumentar muito mais do que proporcionalmente os escalões inferiores das carreiras públicas, e eu aconselho-vos a olharem sobretudo para as polícias, todas as polícias, a subirem desproporcionalmente os postos inferiores das polícias. Epá, e depois os outros que se lixem. Pá. Não há para todos os postos inferiores. Mas diminui o leque salarial. Os postos, acabar com leques salariais e destruir essa ideia burocrática ou não sei o quê e aumentar de sobremaneira as camadas inferiores da administração pública e designadamente não, muito especialmente as polícias, já não falo. Quanto à saúde, nem sequer me meto nisso, acho que, enfim, tenho uma ideia que não interessa, não vale a pena estar a meter agora. Nas eleições locais, o Chega fazia bem em fazer duas coisas. Uma que já não vai a tempo, que é uma escola de quadros, a Sporting, e outra é recrutar independentes com experiência, com prestação feita nas autárquicas, oriundas de outros partidos. Não faz mal nenhum e é uma garantia de eficácia, não é? E treinar os miúdos do Chega, sobretudo os miúdos, e portanto têm que entrar juntamente com os outros para poderem exercer funções autárquicas rapidamente. Isto não se faz numa eleição nem em duas, mas vai-se fazendo. Nas eleições presidenciais é simples. Com candidatura própria ou não, eu não faço questão nenhuma que tenha, porque já tenho a minha, na primeira volta tem que ser sempre contra a AD. Sempre. Nós temos não vou dizer nomes, o senhor fulano. Bom, muito bem. Nós vamos, o CDS não se revê no senhor fulano e arranja outro. Muito bem. Ou então vai apoiar um que já cá está e que diz que é mais ou menos equidistante. Nunca seguir nenhum dos apoios da Aliança Democrática. Na primeira volta é preciso ser contra a Aliança Democrática. Eu fiz a minha escolha, vou obviamente apoiar o Sr. Tenente-Coronel Tinoco de Faria, Pedro Tinoco de Faria. Se não for à segunda volta, não sei bem o que é que faça. Era bom que fosse alguém capaz à segunda volta, mas isso é um assunto para discutir depois. O maior obstáculo do futuro para o Chega vai ser a crise que aí vem. Qual crise? Eu penso que são várias, mas as crises possíveis são as seguintes. Um apagão de longa duração com consequências, que obriga a um estado de emergência, a um estado de qualquer coisa. Uma crise tectónica. O que é que isto quer dizer? Terremotos, tsunamis, maremotos ou tsunamis, vulcânica, parece-me inevitável por causa daquilo que eu já disse noutros vídeos.
uma epidemia grave, contagiosa, uma pandemia. Já há várias em curso, não é? Uma que afeta sobretudo o aparelho respiratório e outra que vai afetar a pele e que vão ser altamente contagiosas. Tal como o Covid-19 foram fabricadas como arsenais biológicos. Bom, e aí vamos ter mais uma trampa de confinamentos e tudo. Mas o que é que isto tem a ver com o Chega? Tem tudo a ver com o Chega. Aí é criado um gabinete de crise ou um governo de salvação nacional, chame-se-lhe o que quiser. O Chega deve exigir posições, nem que fossem provisórias, nessa situação de eu, se fosse Chega, exigiria uma posição, não digo o topo, mas uma posição naquilo que é o MAI e naquilo que é a defesa nacional. Tirando a cúpula, obviamente. Um partido da dimensão do Chega não pode ficar excluído, não é? Em caso de alteração da ordem pública, alteração da configuração jurídica da ordem pública, não pode ficar de fora. É um erro, seria um erro grave da AD deixar o Chega de fora. Se o Chega ficar de fora, não pode não fazer um cherivari. Não pode não fazer um cherivari. Tenham cherivari permanente durante a própria crise. Bom, mesmo que leve na touca. Últimos conselhos. Denunciar o erro sempre. Sempre tem que haver uma espécie de gabinete permanente a dar porrada e a descobrir onde é que há porcarias para as denunciar. Doa a quem doer, doa a quem doer. E isto é o maior conselho, talvez o conselho mais importante de todos. Lembrem-se quem é que votou no Chega. Vocês têm de ser os arautos das causas desses descontentes que votaram. Porque esses descontentes podem deixar de votar no dia em que perceberem que é apenas mais um partido. É apenas mais um partido. E, portanto, o Chega deve constituir-se como arauto combatente das causas dos descontentes que votaram neles. Última das últimas. Eu, se fosse ao Chega, revia o excesso de confiança na Europa Unida jamais será vencida e na Bardamertz e na Lagardère e nessa trampa toda, não é? Mas os senhores é que sabem, como a confiança cega nesta nova NATO europeia sem os Estados Unidos. Eu tinha a maior dúvida disto. Não entraria em grandes investimentos porque é dinheiro mal gasto. O dinheiro que se gastar aqui é dinheiro mal gasto, aplicaria aos recursos nacionais nisto e pensava seriamente em mudar de política para uma lógica de neutralidade colaborante. Mas isto é obviamente uma visão pessoal, já sabem, já me conhecem, eu sou arauto da neutralidade colaborante do Dr. Oliveira Salazar e acho que devem ter atenção a esta nuance, que é uma nuance interessante. Enfim, aqui ficam estas recomendações, com a minha felicitação pela passagem à segunda maior força nacional. E, enfim, vamos continuando a combater, porque a vitória é difícil, mas é nossa. Quanto mais asneiras fizer a AD, mais depressa o Chega consegue ser o principal partido. A não ser que a ditadura acabe por ser aliciante àqueles que dizem que são contra ela. Já vi isto. Muito boa tarde.